Vamos lá então, André, vamos começar essa história aí. Cara, Vamos lá. primeiro queria que tu se apresentasse aí para a galera aí, conta um pouquinho da tua história, quem tu é, como é que tu trabalha, e depois a gente começa aí a live propriamente dito. Vai lá. Boa. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formado em 2003, né, no início dos anos 2000. É uma época que era muito ainda dominada, digamos assim, né, pela posturologia, pela terapia manual, né? Então, vim dessa linha, né, Uhum. até que em 2012 eu entrei para o mestrado, né, na Unicid, aqui em São Paulo, e aí eu tive um choque, né, um choque de De realidades, realidade. um confronto muito importante, assim, né, de conteúdos, de conceitos, né, de teorias. A Unicid é um lugar que tem, é uma universidade que tem um corpo docente muito forte, né, de prática Uhum. baseada em evidência. E aí, para mim, foi assim, um choque inicial, mas eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, assim, na minha vida profissional, sabe? Porque começou a me questionar mesmo, assim, sabe? Foi um negócio muito louco, porque eu comecei a colocar em xeque assim, as minhas crenças também, né, as minhas Uhum. coisas. E você imagina, né, um cara que viveu até então, né, disso, atendendo, prometendo um monte de coisa, né? De repente você começa a confrontar. E eu já trabalhava com Palmeiras nessa época, né? Eu trabalho com Palmeiras desde 2008. E a minha primeira formação, como da maioria dos fisioterapeutas no Brasil em relação à palmilha, foi da podoposturologia, foi da Uhum. posturologia, né, e tal. E aí eu comecei a falar assim, não, peraí, eu vejo resultados nisso e pode ser que o mecanismo que eu esteja usando não seja o mais adequado, mas alguma coisa tem ali que Faz parece sentido. funcionar de fato, né? Uhum. E aí eu comecei a meter a cara, ler tudo que eu podia sobre palmilhas e aprendendo, né? E até que eu fui desenvolvendo o trabalho que eu faço hoje, né? E hoje a minha, o meu objetivo, né, frente ao palmilhando é esse. É colocar ciência na coisa, sabe? Mostrar que é possível fazer um trabalho que seja científico e ao mesmo tempo que tenha a questão profissional mesmo, o fato de você ser bem remunerado por um trabalho, né? Uhum. Então eu acho que isso é importante, sabe, Murilo? Prescrever com segurança, prescrever com responsabilidade, com ética, né? E é isso que eu venho pregando nesse tempo de palmilhando aí. Já são quase 3 anos, né, do palmilhando. E hoje, pô, graças a Deus, ontem nós fizemos uma aula prática, cara, ao vivo pelo YouTube, foi super legal. Mais de Eu vi. 300 pessoas Pô, inscritas. Tava lá? show, hein? Não, não vi a aula, mas vi Pô, que ia ter. Show, show. foi bem legal. Mais de 300 pessoas inscritas. Pô, chat legal, bombando, sabe? Então, é legal. Isso mostra que as pessoas, elas estão acordando para um novo conceito, né? Uhum. Eu acho isso super importante para o crescimento da nossa profissão em si, né? Eu Com acho, certeza. acho massa. Eu me amarro, cara. Me amarro em fazer isso. Me amarro em escrever, em dar aula, né? São 16 anos de carreira acadêmica, né, cara? Então, pô, eu gosto de fazer isso. Então, falei, por que não juntar tudo, né? Fazer um negócio legal. E graças a Deus tem dado certo. São quase 3 anos aí, tá indo legal. Show, não, sensacional. Cara, eu entendo bem se tu fala, porque aqui no Fisicoluna, eu e o Douglas, que é o colega que conduz aí junto comigo, a gente Sim? passou pela mesma realidade, cara, sabe? Então, uma formação muito mais empírica, né? Então, terapia manual e etc. Aí temos formação em posturologia, foi a maneira que a gente conheceu as palmilhas, na verdade, né? Sim, E sim. depois de um tempo a gente caiu numa real que, opa, tinha muita coisa que a gente prometia e que a gente não estudava e que aquilo que a gente entregava para os nossos pacientes não era bem assim, né? Não era bem E assim. hoje eu estou no mestrado também, né? Sei lá, acho que uns Bacana. 5, 6 anos atrás eu dizia que eu nunca ia fazer mestrado, que não era para mim e tal. E hoje, cara, eu consumo ciência, né, o dia inteiro e, enfim, a gente vai mudando, né? Eu acho que isso é É. legal. Depois que morde a gente, não tem como voltar mais, né? Mas eu acho que é legal, né? Até falando do teu trabalho, comentei no início, eu acho que quando a gente vem de um lado assim mais empírico e depois entra um pouco mais no campo científico, a gente acaba tendo às vezes uma coerência interessante, né? Porque Sim, sim, sim. palmilha é um assunto ainda controverso, né? Palmilha na dor lombar talvez mais ainda, né? Sim, sim. Mas eu acho muito legal o jeito que tu conduz o palmilhando, porque é realmente prática clínica, com evidência, sem o extremismo para É. um lado ou para o outro. Então, cara, eu acho show, assim, eu acho que o caminho é esse, tenho certeza que vai ainda mais longe. Beleza? Beleza, vamos nessa. Vamos nessa, então? Então tá.
Então, tá, André, falando das palmilhas e da ciência, aí, eu acho que a primeira coisa, cara, como é que está a situação das palmilhas hoje dentro do campo de evidência, de pesquisa científica? Existe bastante estudo, existem estudos de boa qualidade, enfim, qual que é o cenário atual aí das palmilhas? Cara, isso é um negócio legal, né? Eu estava até conversando hoje com um colega de Santos, né, falando sobre isso, e eu falei para ele o seguinte: a gente não precisa publicar muito, estudar muito, para ter um entendimento pelo menos razoável sobre o recurso, né? Por que que eu falo isso? Existem muitos estudos, muitos. Se você colocar na PubMed, por exemplo, você usar o termo lá, sei lá, Custom Made Foot Orthosis, por exemplo, você vai ter mais de 250 referências, né? Só que a gente sabe que dentro disso você tem muita coisa boa, você tem muita coisa ruim, Uhum, você tem estudos com desfechos, sabe, não tem nada a ver com o negócio estudado, enfim. Tem tudo de tudo, né, cara? A gente uhum, sabe disso. Muitos estudos que foram financiados por empresas, então você vê que tem um quesinho de tendência ali, né? uhum, E a gente vê que existe, assim, vários tipos de palmilhas ao mesmo tempo, sendo testadas, sendo faladas de maneiras diferentes, né? Sendo faladas, às vezes, de maneira complementar, sim, mas assim, divergindo muito entre os conceitos, né? Porque uma uhum. coisa que a gente tem que pensar é que palmilha não é tudo igual, né? Esse é o primeiro Exato. ponto. Uhum, E quando você começa a pesquisar, você vê que você encontra functional insoles, biomechanical insoles, você acha proprioceptive insoles, postural insoles, texturized insoles. Então você tem uma porrada de coisas ali dentro, né? E uhum. que muitas vezes eles são jogados dentro do mesmo balaio para serem analisados, sabe? Então eu acho que isso é bom porque começa a confrontar, mas é ruim ao mesmo tempo, né? E sobre qualidade metodológica, sabe o que é um drama, Murilo, hoje? É que assim, por exemplo, eu gosto muito de analisar a qualidade de estudo clínico, né? Pelas Uhum. notas da Pedro, da base É. Pedro. Uhum. Tá? Mas qual que é o problema de um estudo de palmilha na base Pedro? É que ele nunca vai ser maior do que 8, Sim, entende? sim. Você tem ali estudos, mas são estudos mais antigos. Eu não sei se a pontuação deles mudou ou o critério mudou. Mas você dificilmente vai ter um Pedro 10, por quê? Ou um Pedro 9, porque os estudos de palmilhas, né, você tem um problema ali que é o seguinte: você não tem como cegar paciente, né? Uhum. Então, assim, E nem o não tem como fisioterapeuta, cegar. né? Exato, porque, então, aí que tá, olha a pegada disso. Porque você não tem como cegar paciente porque ele vê que tem alguma coisa na palmilha, que não é a palmilha que ele usava antes, né? Então, não tem como cegar paciente, ele sempre vai ter aquilo. E você não tem como cegar terapeuta, porque nesse caso a palmilha é o terapeuta, entende? Sim, Porque assim, aham. você vai É ele que. colocar, Uhum. exatamente, você vai É ele colocar a que palmilha e ele prescreve. vai seguir o curso, Uhum. entende? Então assim, por mais que o fisioterapeuta não saiba, né, o que tá quem recebeu o que e tal, mas você não pode considerar que ele está cego, porque Sim. nesse caso o terapeuta é o paciente. E eu descobri isso meio que por acaso não, vou reformular. Eu descobri isso na nossa publicação de dezembro do dezembro passado agora, né? Nós publicamos um estudo sobre chinelos palmilhados Uhum. na Clinical Rehabilitation. A Clinical é uma revista boa pra caramba, né? Aham. De fator de impacto, ela é a terceira maior, né? Show, show. E, pô, um estudo de chinelo, palmilhado, tal, massa. Só que daí o que acontece? A gente estava esperando um Pedro 9, justamente por conta dessa falta de cegamento do paciente. E quando saiu na Pedro esse... E, pô, eu não entendi, né, o que tinha acontecido. Aí eu conversei com o Bruno Saragiotto, né, Uhum. que o Bruno foi meu Sim. colega de mestrado, né, e um cara feríssimo, né. Aí eu conversei com o Bruno e tal, e falei, André, putz, eu ficaria na dúvida também e tal, mas eu acho que eles estão certos, mas depois eu te explico. Ele tava meio ocupado, falei, não, beleza, depois a gente conversa. Aí eu conversei com o professor Leonardo Costa, né, perguntei para ele, eu falei, pô, Uhum. professor, tal, saiu uma nota 8 tal, o que você acha? Eu falei, não, eu manteria também a nota 8. E aí ele me explicou essa questão. Então, você entende? Assim, então, existem Uhum. muitas coisas que a gente tem que olhar e o tempo todo aprender sobre isso. Mas a gente vê que as palmilhas, assim, de uma maneira geral, elas são promissoras para uma série de coisas. Só que hoje, o entendimento sobre elas é melhor. Por que é melhor? Uhum. Antigamente, ainda não sabiam muito bem se o material influenciava no resultado, não sabia se o tipo de Entendi. moldagem influenciava tal. Hoje não, hoje a gente já sabe que palmilhas termomoldáveis têm um efeito, palmilhas
planas têm outro efeito, que coberturas de poron têm um efeito, coberturas de EVA têm outro efeito. Então, eles já começaram a mapear várias coisas, né, diversas variáveis, né, e você tem que analisar num estudo de palmilha. Isso vai ajudar nas publicações futuras, né? Mas, por enquanto, a gente, assim, tem que filtrar muito ainda, sabe, Murilo? Não é tudo que é bom, não. Então, Entendi. tem que Como olhar. tudo, na verdade, né? Porque algumas áreas têm muito estudo, mas, assim, na grande maioria é muita coisa mal feita, assim, né? Muita coisa mal feita. Legal. Uma coisa que é interessante, né, até comentar para o pessoal entender, qual que é a diferença da posturologia para o trabalho que tu faz hoje? É bem diferente. Eu acho que é a visão, né, Murilo? Eu acho que a função... Porque o que acontece? A posturologia, ela entende o corpo de uma maneira integrada, mas assim, de acordo com as entradas, né, com os captores, então ocular, boca e tal. Mas uma coisa que eu penso muito é na questão da avaliação. Acho que a principal diferença que eu vejo hoje, para mim, na minha prática, com as práticas de posturologia ou podoposturologia, é o meu entendimento, né, que, para mim, você tem que analisar dentro da função, dentro daquilo que o paciente relata, que é o problema dele, né, e tem que analisar em movimento. Tá? Então, assim, ver a necessidade, porque a órtese, por definição, é um dispositivo que auxilia a função de um membro, né? Então, eu até estava assistindo agora uma aula incrível do Gustavo Leporassi aqui, um pouquinho antes de começar, a aula dele começou às 7, eu consegui pegar praticamente a aula toda. E o Gustavão é um cara genial, né, bicho? Ele é fantástico. Da E ele biocinética, estava né? falando da biocinética, E aí a gente estava uma vez conversando até sobre isso, né? Que olhar o pé estático, né? É uma coisa que não vai servir para nada. O pé, ele tem movimento, né? Ele tem estruturas interdependentes, mas que funcionam de maneira muito peculiar, né? Durante o passo, durante a fase de resposta à carga, durante a fase de apoio, apoio médio, sabe? Então, a gente tem que olhar ele em movimento, não tem jeito, né? Então, acho que o que diferencia isso, o meu comportamento, assim, hoje, profissional, ele vai muita tendência voltada para o controle motor, né? Eu estava vendo até que você fez uma live com o Rafael, né? Sim. Acho que faz um tempinho. Cara, o Rafael é fantástico, né, cara? Eu falo que Ele a é aula de controle, sensacional. eu falo que a aula de controle motor dele deveria ser obrigatória, sabe assim? Tinha que assistir. Se você trabalha com movimentos, tinha que assistir aquela aula dele. Com certeza. Né? E então, assim, eu vejo que tem muita coisa ainda para a gente discutir, mas hoje o meu entendimento é esse, né? Que a função ela acaba sendo mais importante do que a função estática, né? E eu vejo que a posturologia ainda se concentra muito nisso, né? Entendi. Show. E em relação à dor lombar, André, como é que está hoje as evidências da palmilha? Assim? Eu sei que é um pouco polêmico, mas assim, existem evidências que apoiam o uso de palmilha na dor lombar? Tem ensaio clínico? Não tem? Enfim, manda aí. Você sabe que mesmo... Eu fiz uma enquete nos stories aí da semana, e eu pedi, palmilha é recomendado para dor lombar? 70 e poucos % falaram que não, e os 30% falaram que sim. Quem que tá certo aí nessa história? Aí você falou assim, não, vai lá na live, que se o André não responder, você manda no direct dele lá, xinga ele, né? Cara, é muito louco isso, porque existe um conceito aí, né, que a gente tem que discutir antes. Você sabe que o meu mestrado foi sobre dor lombar, né? Assim, Não sabia, legal. muito. Eu trabalho com saúde do trabalhador ainda, né? E minha pesquisa foi em saúde do trabalhador, em especial na dor lombar, né? Porque é maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, uma das maiores incapacidades do mundo. E a gente tem que pensar o seguinte, né? A dor lombar é algo multifatorial. Então, dificilmente você vai ter uma coisa que vai responder bem nessa dor lombar. Então, vamos corrigir a postura porque ele está com uma hiperlordose, isso vai resolver a dor lombar, pô. Sabe? É uma questão postural, acho que seria uma coisa muito simples, entende? Sim. Vai acabar com a dor lombar? Pô, é só deixar o cara simétrico. Beleza, compra um colete para cada um, deixa lá o colete no postinho de saúde, o cara chegou com dor lombar, põe o colete e pronto, né? Só que não é tão simples, né? A gente entende hoje que existem fatores físicos, fatores psicológicos, fatores sociais, né? E muitos outros fatores que influenciam não só no surgimento da dor lombar, mas no agravo dela também. Exato. Só que eu comecei a ver, assim, por trabalhar na saúde do trabalhador, cara, eu trabalhei em um monte de lugar que você pode imaginar, né? Mas o lugar que eu fiquei mais tempo foi numa indústria naval. Então eu trabalhava, né, numa empresa que fazia navios. Né? Trabalhei lá, acho que por
6 anos, mais ou menos, 5 ou 6 anos. E lá, assim, era uma enxurrada de dor lombar, né? Então me interessava essa relação de dor lombar nos trabalhadores, porque você imagina que a gente fica mais tempo trabalhando do que em casa, ou no nosso lazer, né? Então, o que você faz durante a sua atividade laboral, né, durante o seu dia de trabalho, ele passa a ser extremamente relevante. E aí eu percebia que alguns sentiam dores por posturas durante muito tempo. Então, por exemplo, o pessoal trabalhava em espaço confinado, né? Então, no navio, você imagina que tem espaço confinado pra caramba. Então, são posturas muito forçadas durante muito tempo, realmente, e num calor gigante, né? Você imagina o litoral de São Paulo, o calor daquele, né? Dentro de uma chapa de uma ferro. chapa. Terrível, né? E outros sentiam dor quando tinham que caminhar durante muito tempo e tal. Então, você começa a ver que dentro da saúde do trabalhador, isso parece tomar uma dimensão um pouquinho maior e diferente ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente vê os pacientes que chegam nos nossos consultórios com alguns riscos de cronificação, né? Raros, graças a Deus, vêm com algumas bandeiras vermelhas, alguns você vê ali com um comportamento psicossocial e tal. Mas quando você chega no trabalhador que tem uma queixa muito específica com o seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu fico durante muito tempo na linha de montagem, né? Aqui na minha região, estou em Jacareí, no Vale do Paraíba, e aqui é uma região tipicamente industrial, né? Então a gente tem todas as montadoras aqui, cervejarias, né? As grandes. Então é uma região tipicamente industrial. E a gente começa a perceber que algumas pessoas relatam dores lombares relacionadas com a sua atividade, né? E aí você pergunta, mas o que você faz? Com o que você trabalha? Pô, eu fico na linha de montagem. Então eu fico lá, fecho, confiro, olho e tal. E pô, chega no final do dia, no meio da jornada, eu tô com as costas doendo e tal, não sei o quê. Mas e como é que tá de atividade física? A grande maioria é sedentária, isso é natural. Né? Mas mesmo aqueles que praticam atividade física regular, que fazem trabalho de musculação e tal, eles ainda relatam isso. Ou então, carteiros, ou o pessoal que trabalha vendedor e tal, que tem que ficar muito tempo em pé e tal, começam a relatar esses problemas e você começa a entender que existe alguma relação aí. E o mais legal, cara, é que quando a gente olha para as evidências, né, hoje o que tem de palmilha, dor lombar e tal, tem uma revisão sistemática que eu não me lembro agora de qual revista que é, mas ela é de 2014 ou 2015. E ela é categórica em afirmar que palmilha não funciona para dor lombar. Tá? Pô, então beleza, então ninguém mais faz palmilha para dor lombar e tal, e fica assim mesmo. Não. A questão é, o que esses caras avaliaram dentro dos estudos que até então foram publicados sobre isso, né? E quando você começa a olhar estudo a estudo, você percebe que a grande maioria, né, a maioria esmagadora dos estudos, ou eles são americanos, ou eles são ali da Oceania, né, Nova Zelândia, Austrália e tal, Canadá, também da América do Norte. Só que esses países têm um jeito muito próximo, assim, de fazer palmilha, tá? Que é um tipo de palmilha, é muito parecida com a palmilha ortopédica no Brasil, só que ela é feita em polipropileno ou em resina. Moldam essa palmilha e depois colocam a cobertura. Então, qual que é o princípio delas? É a posição neutra da articulação subtalar. A avaliação 100% estática, né? Igual o colete da coluna, corrigir ali a posição do pé. Tá. Isso. Tanto que a professora Irene Davis, né, ela fala isso sempre nas palestras dela, né? Tem um slide da palestra dela que é assim, o que eu faço com as palmilhas, não sei o quê? Throw into the trash. Então, pega a sua palmilha e joga no lixo. Entende? E aí ela associa essas palmilhas a um colete cervical. Deu uma confusão ano passado, né? Foi com ela, né? Deu. Tá. Não sei se foi ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. Tá. Eu acho que sim, tá. E, cara, assim, é a experiência que ela tem, é o tipo de palmilha que ela conhece, entendeu? Só que nem todas as famílias são assim, compreende? Eu concordo com ela no sentido assim, esse tipo de palmilha para corredores, eu tenho a mesma opinião que ela, né? Eu acho que não serve, tá? Só que, assim, comparar todos os tipos de palmilha a um colete cervical também não é
não é certo, entendeu? Sim. Porque nem toda palmilha faz isso. Existem diversos tipos de palmilha. Então, meio que ela está generalizando que todas as palmilhas são como aquela que ela conhece, né? Mas isso é natural, porque é da experiência dela, da vivência dela. Sim. Mas É o isso está viés errado. dela, né? Uhum. É o Claro. viés dela, É igual exatamente. falar que toda Mas terapia tá manual é igual, né? Enfim, entendi. É, é. Então, né, você pegar um cara que faz mulligan e um cara que faz osteopatia, por exemplo, são coisas Algumas coisas totalmente são diferentes. próximas, são coisas que Isso, são, né? Enfim. né, mas a teoria envolvida, uma série de Sim, coisas, até mesmo porque a osteopatia, ela é uma profissão praticamente, né? Em muitos países sim. ela é uma profissão, então ela não é uma técnica, né? Então, o que acontece? Eu vejo que a palmilha é a mesma coisa, entende? Então, os Uhum. estudos que tentaram mostrar que palmilha, se você normalizar subtalar, mantiver o arco, né, não acontece nada com a lombar, absolutamente nada. Ou seja, aparentemente, ter o pé plano ou não Não muda nada. não vai influenciar em nada na sua dor lombar. Né? E E tem é o que algum outro tipo de palmilha, por exemplo, que se mostrou um pouco mais promissor? Enfim, como é que tá isso? Isso, exatamente. Então, aí vem a questão, né? A gente começa a pensar que o que eu falo, se você vai mexendo, se você está testando uma coisa e você vê que não está dando certo, por que você vai continuar testando? Sim. Entendeu? Então, e aquele negócio, né? Você vai colocar um óculos, né? Num cara que não é míope, Uhum. entendeu? Tipo, para que você vai Sim. colocar óculos num cara que não precisa usar óculos? E é a mesma coisa, por que você vai colocar palmilha num cara que não precisa usar palmilha? Né? Então, se você colocar um óculos numa pessoa que não precisa, não vai adiantar. E a palmilha é a mesma coisa. Só que existem alguns outros estudos, tá? E eu vou citar dois em especial, que eu acho que eles são melhores um pouquinho, mas eu sei que existem outros estudos já que estão em andamento sobre isso também. Inclusive o Brasil, Marcos, é uma coisa legal, que é o seguinte, os estudos brasileiros eles têm muita qualidade em palmilha. O Brasil é um dos países que mais publica sobre palmilha no mundo, por incrível que pareça. Tá? Legal, legal. E Murilo, o que acontece é o seguinte, cara, você tem ali dois estudos, um com carteiros e o outro com açougueiros. Tá? Qual foi? Como trabalho na saúde do trabalhador, eu gosto de ler estudos sobre saúde do trabalhador, né? E quando tem palmilha, sempre me chama a atenção. Um deles é um estudo com carteiros. E qual que era desses carteiros? Eles andavam muito, obviamente, né? E sentiam dor no meio da jornada ou ao final dela. E eles queriam saber Uhum. se, usando essas palmilhas, melhoraria o conforto desses pacientes. Então, eles mediram conforto, dor, né, e função. Uhum. Não melhorou a função, mas aliviou a dor no meio da jornada e ao final e aumentou consideravelmente o conforto desses trabalhadores. Legal. E tu sabe como Então, que no eles meu, mediram função? Com um questionário, com teste físico? eles mediram com o Roland Morris mesmo, Tá. né, para Uhum. ver dor e incapacidade. E agora o outro, Murilo, eu não me lembro agora, Tá, mas não, não. eu vejo para você depois de falar. Mas basicamente foi com o Roland Morris mais um questionário. Tá. E aí usaram a escala de Likert, Uhum. enfim, outras coisas para codificar. E, cara, eles começaram a discutir, então, será que trabalhadores, né, que têm essa queixa, minha coluna dói, à medida que eu fico muito tempo em pé, à medida que eu fico andando por muito tempo, esses caras podem usar palmilha? Entendeu? A resposta é que sim, eles podem usar palmilha, Uhum. entende? Só que veja que é uma característica muito específica, né? É um cara que sente dor lombar, desconforto lombar, relacionado à atividade dele profissional e quando ele anda longas jornadas. Entende? Então, assim, mas não tem, por exemplo, nenhum estudo que mostre que você, colocando palmilha, você previne dor lombar em trabalhadores, por exemplo. Sim, não, Entende? Então, assim, até tem no estudo da Lancet, que saiu ano passado nos guidelines que era da Lancet, tem lá que a palmilha, para prevenção da dor lombar, até o momento, ela é ineficiente, né? Então, deficiente, sim, sim, isso. Só sim. que a Sim. qualidade da evidência é baixa também, ou seja, É baixa. então... É baixa. Porque você, assim, a gente tem um pouco nível, né, assim, Uhum. pouca quantidade de estudos, perdão, e com qualidade metodológica ruim, Sim, né? Então você não consegue sim. Então, essa dizer se é evidência, bom ela ou não não. é confiável, né? Sim. Não é confiável. E até o Douglas, né, O colocou assim, Douglas, né, seria uma isso. tentativa de subgrupar. Puta, é difícil, né, cara? Porque o Lombardi tem tanto Cara, que subgrupo, dor acho que lombar é muito complexo, né? Porque é é muito óbvio que complexo. nada vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que tentar separar algumas caras, por exemplo, um cara que é trabalhador e que fica muito tempo em pé, para começar, né? Porque se o cara tem dor nas costas sentado, Sim, trabalhando,
Não faz sentido pensar na Sim, palmilha, né? No meu ver. nenhum. Sim, E nenhum. É o que eu falo até de relação, por exemplo, palmilha DTM, né? Que às vezes o pessoal fala, pô, vou colocar palmilha, né, para DTM e tal. sim. Eu falei, Sim. não, beleza. Como é que você avalia? Não, avalia em pé, testa a peça, veja o captor. Eu falei, beleza, aí você põe a palmilha, põe a palmilha e o cara vai. Eu falei, show de bola. Daí o cara vai chegar no almoço, vai sentar para almoçar, acabou, né? Exato, Entende? exato. Sim, aham. Teria que Acabou a avaliar palmilha. com a palmilha, mastigando, enfim, né? É, ou se a reprogramação que ela causa, né, ali em Uhum. pé, se ela fica por um Se tempo, manter, né? exato. E Aham. aí justificaria, mas não é o caso, tá? O, E aí o outro estudo, Murilo, só que eu acho antes de que eu ir é para esse o... outro, André, o Rodrigo está Claro, perguntando claro, claro. aqui, nesse estudo que tu acabou de citar, foram todas as palmilhas idênticas? A mesma palmilha para todos os pacientes, sabe dizer? Nesse estudo, tá, eles fizeram a mesma palmilha, tá? Uma palmilha Tá. moldadinha em neutro, tá? Que é um Uhum. tipo de avaliação. Sim, Só que ele tem um problema, que ele não tem controle, tá? Então não dá para dizer que é um artigo de boa qualidade, sim, entendi. tá? Então ele não tem controle. Só que ao mesmo tempo, cara, eu estava conversando com a professora Liu. A professora Liu cara, é impressionante. A leitura que a professora Liu tem de artigo é impressionante, tá? A professora Liu, ela é professora do programa de mestrado e doutorado da Unifesp, né, de Santos. Uhum. E a Liu, cara, ela tem uma leitura de artigo que sabe, a Liu é sensacional. E aí, cara, a gente estava conversando sobre isso. Os estudos que medem palmilhas não tem como ser palmilha versus placebo, Entendi. entende? Porque você vê muito lá, sham e souls, né? Então, assim, Aham. palmilha falsa, né? Palmilha placebo. Sim, Só que todo tipo de palmilha, quando você muda a palmilha de um tênis, por exemplo, você não pode mais dizer que é placebo, entende? entendi. Por Uhum. quê? Você muda a densidade, você muda a percepção, você muda uma série de coisas. Uhum. Ah, mas vai ter efeito? Não sei. Mas não pode dizer que é placebo, porque a mudança do material causa efeito. Entendi. Entende? Então, assim, Uhum. e o que acontece na maioria dos estudos? Por exemplo, tem um estudo que é um Pedro 7, inclusive, tá? Um Pedro, você vê, pensando no estudo de palmilha, não é ruim, tá? Não, não, não. Mas, e, aliás, é um estudo muito bem conduzido. Assim, Uhum. os desfechos que eles usam são desfechos funcionais, sabe? Cara, massa, um estudo muito bem conduzido. Só que qual que foi o erro desse estudo? Que quando você coloca a palmilha num grupo, tá? Essa palmilha, ela é uma palmilha termomoldável com uma barra retrocapital, Uhum. certo? E o grupo controle é uma palmilha slim, né, plana, soft. Entendi. Por que não dá para... Primeiro, não dá para dizer que é placebo, porque vai ter efeito. O fato de você colocar uma palmilha de 6 milímetros de espessura macio, você já vai Já deixar o muda? Sim. calçado, Aham. né? Já muda. Então, no caso desse estudo que estava investigando o neuroma de Morton, pô, vai fazer diferença, entendeu? Vai ter um pequeno efeito, tá? Só que daí o que acontece? O ideal seria o quê? Testar palmilha com barra retrocapital, que o elemento é que está promovendo a correção, Uhum. versus palmilha moldada sem o elemento retrocapital, versus a palmilha plana. Aí beleza, porque você consegue ver O se efeito existe do elemento, né? diferença. Exatamente. Uhum. No nosso estudo de chinelo, o que nós fizemos? Nós não chamamos de placebo, nós chamamos de caso controle, né? Uhum. A gente colocou um duplo cego, mas ele é um caso controle. Por quê? O chinelo por si só, por ser novo, por ter uma sola grossa, ele já vai ter efeito. Porque Uhum. existem estudos, né, prévios que mostraram que a partir de 5 milímetros você já começa a ter efeito real, né, na diminuição da pressão do pé. Ou seja, o fato de você dar um calçado novo, né, inteirinho, com a sola reta, né, tal, já vai ter efeito. Então, qual vai ser a diferença nesse caso? O elemento proposto. Entende? Perfeito. Porque os dois chinelos são iguais, só que o que muda entre eles é o elemento. Então, o que você está testando é o elemento. Agora, quando você testa uma palmilha moldada com barra versus uma palmilha plana macia, praticamente você não tem controle. Entendi. Sim, sim. Entendi. Resumindo, Entendeu? fazer pesquisa com palmilha não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, por exemplo, no meu doutorado, qual que é a ideia? É testar, primeiro, se o tipo de material vai influenciar na resposta dos pacientes com fascite, e Uhum. se a intervenção pelo tipo de pé pode ser mais eficiente do que a palmilha moldada em neutro. Porque hoje o Entendi. que a gente tem de nível de evidência para fascite plantar, por exemplo, né, e palmilha, é para palmilha moldada em neutro. Aí, ó, se liga nessa. Aí o que acontece? Foi publicado na Revista Britânica de Medicina do Esporte um estudo mostrando o seguinte, olha, palmilhas customizadas não têm efeito superior a Uhum. palmilhas pré-fabricadas para fascite plantar.
Entendi. Aí, olha a confusão que vai causar isso aí. Mas aí o que aconteceu? Os caras, né, os autores pegaram lá e fizeram o seguinte: detectaram 8 tipos diferentes de palmilhas em todos os estudos analisados. Aham. Bom, palmilha magnética, palmilha moldada em neutro, palmilha de todo tipo. Entende? Os dados, meio que eles jogaram tudo num balaio só, chamaram tudo de palmilha customizada e pau. Mas daí, olha que interessante, a Clinical Biomechanics publicou uma revisão sistemática mostrando que pacientes com fascite plantar não têm alteração da mecânica comparada a indivíduos sem fascite, ou seja, o fato de ter fascite ou não vem de um problema mecânico do pé. Uhum. Então, quer dizer, mesma coisa, vai prescrever o óculos para quem não precisa de óculos. Então, para que você vai corrigir a mecânica do pé se o problema Se desses pacientes não é a mecânica? Uhum. Por isso que a palmilha pré-fabricada teve bons efeitos. Mas o nosso estudo de palmilha, do chinelo, Marco, o que a gente fez? Nós pegamos lá, quem tinha pé plano recebeu um botão na posição 3, naquela posiçãozinha mais plantar. Quem tinha pé cavo recebeu barra reto capital na posição 2. E quem tinha pé plano recebeu um arquinho de 5 milímetros. Só para a gente ter uma dose, né, para poder testar uma dose, e ter também, assim, será que dando apoio, né, pela característica do pé, a gente tem bons resultados? E os resultados foram bons. Então, será que se a gente começar a testar, né, o pé pela tipologia e não necessariamente pela ordem, né, assim, do encaixe, será que a gente não muda isso, né? E para a dor lombar parece ser a mesma coisa. Nesse estudo com açougueiros, né, o que eles fizeram? Eles pegaram açougueiros, porque imagina que o açougueiro, ele é um profissional que fica muito tempo em pé, né? Exato. E ele circula muito pouco ali, fica muito tempo parado. Então eles pegaram açougueiros que tinham dor lombar e discrepâncias de membros acima de 1 centímetro. Boa. Então, quer dizer, eles queriam saber o seguinte: será que esses caras que ficam muito tempo em pé, né? Esses caras que ficam ali andando o tempo todo, muito tempo em pé e tal, será que se a gente corrigir esse membro curto deles, eles melhoram? Uhum. E aí? Foi uma sacada legal. E eles melhoraram, cara. O grupo Entendi. que usou o calço melhorou mais do que o grupo controle. Qual que foi o grupo controle? Não usou nada. Entendi. E o mais legal foi o seguinte: eles fizeram só o calço e colocaram por baixo da palmilha da bota. Ou seja, Sim, os dois estavam usando a mesma cobertura, né? O mesmo contato. Era então só a o diferença. elemento. Exato. Então, a diferença de fato foi o calço. Entende? Então, assim, eu acho que hoje a gente não tem evidências de boa qualidade para dizer que não funciona, e também não tem evidência de boa qualidade para dizer que funciona. Entendi. Então o que a gente tem é a ausência de evidência, digamos assim, né? Cara, não dá para dizer que é ausência de evidência porque tem, né? Tá, mas as evidências que existem, elas são questionáveis. Então, assim, exato. o estudo que mostrou esse tipo de palmilha, ele não caracterizou nada. Ele chegou, colocou essas pessoas na posição neutra, afundou na espuma fenólica, colocou o gesso, moldou as palmilhas em cima do gesso e colocou em todo mundo, né? Outros fizeram o scanner do pé em posição neutra, fresaram as palmilhas, fizeram um sistema 3D, colocaram. Ou seja, ninguém está avaliando a função do pé, a interação que o pé tem com a coluna. Nesse caso da discrepância de membros, a gente sabe que uma parcela pequena dessa população não vai sentir nada, né? Eles vão ter uma vida normal, vão acabar compensando. Outras vão sentir algum desequilíbrio em algum momento da vida, ou seja, estão bem adaptados, de repente eles ficam mal adaptados, a dor aparece e assim por diante, né? Então, ainda, para mim, é uma coisa que precisa de mais investigação, tá? Até mesmo porque discrepância de membros, isso é uma coisa muito louca, não tem consenso, cara. Uhum. Entende? Não tem hoje, por exemplo, tem hoje na literatura um ponto de corte, a partir de tanto parece ser um pouco mais problemático ou não, enfim. Não tem, cara. Assim, tem acima de meio, né? Acima de meio já começa a considerar. Menos de meio, até hoje eu não achei, tá? Mas pode ser que tenha, eu não tenha lido tudo também, obviamente, né? Mas o ano passado teve o Congresso Brasileiro do Trauma Ortopédico, né? Em Curitiba. E aí um amigão meu, que era presidente do evento daquela oportunidade, né? O Lucas Arrebola, ele me convidou para fazer um workshop sobre palmilhas para dismetria de membros, né? Eu falei, pô, legal, né? Porque num congresso de trauma ortopédico, né, as pessoas estão muito ligadas, né? Em fixador externo, em tipo de trauma, né, em manejo de paciente e tal. Eu falei, pô, bacana, vou fazer então uma investigação mais profunda sobre isso e eu quero colocar. Bicho, foram 22 estudos que eu coloquei nessa aula. 22 estudos, tá?
é bastante coisa, né, cara? 22 estudos, bicho. Para chegar no final de tudo e concluir que para esse tipo de paciente, né, a gente tem que pensar sempre no N igual a 1. Uhum. Entende? Não existe consenso. Se não existe consenso, não tem como a gente dizer, olha, vamos palmilhar todo mundo que vai dar certo. Porque provavelmente não vai dar, né? As pessoas se adaptam de maneiras incríveis, né? Tem, Sim. inclusive, um estudo muito, muito legal também, que é da Gating Posture, que eles mediram pessoas com discrepâncias de até 5 centímetros. Então, pô, 5 centímetros já é uma medida, assim, né, clinicamente muito relevante. E eles queriam saber se essa dismetria, ela afetava o controle postural dessas pessoas. Então, eles queriam saber se a descarga de peso era diferente e se a oscilação, né, se o controle deles era diferente. E o interessante é que eles não encontraram diferenças significativas nas pressões, né? E eles identificaram que o grupo com discrepância de membros oscilava mais rápido. Isso por quê? Porque o ajuste deles é mais rápido. Sim. Né? Por conta dessas dismetrias, eles têm que ter um controle mais rápido. Né? Só que, quando começam a investigar a discrepância de membros como fator de risco, né, ou como fator preditivo para outras lesões, isso parece não surtir muito efeito. Né? Existe alguns estudos, né, mas bastante controversos em relação ao risco para a dor lombar, e existem outros também que são bastante controversos para risco de artrose do joelho. Né? Só que aquele negócio, pode ser que aumente as chances, né? Pode ser, é isso que eles têm tentado discutir hoje em dia. Mas é difícil para a gente dizer hoje em dia, porque não existe consenso. A literatura, cada estudo mostra uma coisa. Então, hoje, né, dia 16 de abril de 2020, não há consenso na literatura sobre discrepância de membros. E aí, o fisioterapeuta fala, não, tem acima de 2 milímetros, Deus médico fala, não, acima de 1, né? Pode-se dizer que todo mundo está certo e todo mundo está errado. Exato. Porque se não há consenso, a loucura aí tem que ir para o ímpar. A loucura é que o corpo se adapta demais, né? E quando a gente pensa no controle motor, hoje a gente sabe, né? Eu começo a entender que ele é mais complexo e é multidimensional, né? Não é só a discrepância de membro que então o cara vai ficar descompensado. O sistema do movimento, e às vezes ele acha uma outra saída, ele acha um outro jeito de manter a eficácia, de manter a economia, né, cara? É isso, né? Então, assim, é isso. Por isso que eu acho assim, a palmilha, Murilo, ela tem uma grande possibilidade que eu vejo, tá? Que é da mudança de estratégias motoras, né? Então, por exemplo, quando você pega um paciente que prona muito, tá? Prona muito, e você vai lá e coloca um calço para ele parar de pronar, tá? Quando você olhar, ele vai sair da pronação e vai jogar para a rotação externa. Porque ele mudou a estratégia para tentar fazer o que ele já fazia antes. Entendeu? Só que daí você tem que ver, essa nova estratégia que ele adota, melhora a dor, melhora o equilíbrio, ele fica mais rápido, ele fica mais dinâmico, né? Sim, e se a resposta for sim, mesmo que ele continue assimétrico, tá bom, porque você atingiu o objetivo. Sim, né? sim. Então, por isso que é muito complexo prescrever palmilhas, né? E talvez esses estudos não demonstrem toda essa complexidade, essa é a minha questão. E eu tô vendo aqui que tem umas perguntas legais, cara, se você quiser rodar aí. Vai, vamos lá. Então, tem aqui a do treinador Douglas. Em relação ao tipo de pisada pronada excessiva, qual a melhor intervenção? O tênis apropriado para a pisada ou palmilha? Cara, acho que depende, né? Porque o que acontece? Você tem que ver até que ponto essa pronação realmente é excessiva, né? E aí tem que ver quais são as outras limitações impostas por esse pé. Então, por exemplo, se ele tiver uma pronação prolongada, então ele já entra com o calcâneo muito valgo, ele vai pronando excessivamente, então ele desce acima de 1.1, 1.2, né? Aí seria o ideal moldar em neutro mesmo, para poder controlar a subtalar e o arco longitudinal interno, colocando o elemento anti-rotação, que parece um saltinho que vai embaixo da palmilha assim, para que ela não rode, né? Agora, se ela não for excessiva, às vezes pode ser só um componente de calcânio, às vezes pode ser uma pronação tardia do antepé, e você coloca um calço antecipatório do hálux. Então, depende muito, né? Eu acho que não tem uma palmilha ideal para isso, né? A gente teria que olhar o mecanismo envolvido nessa... Entendi. Mas entre o tênis e a palmilha seria mais indicado, no caso de uma hiperpronação real. Murilo, os tênis, né, os tênis de controle, de pronação, eles podem ser eficientes para algumas pessoas, sim, né? Porque tem pessoas que pronam de verdade, né? De verdade. E se você tem um arco rígido, né?
você não tem como empurrar esse arco com um elemento, ou com moldagem em resina, você não tem como fazer isso. Né? Você tem que trabalhar subtalar, porque uma vez que as articulações mediotársicas não funcionam bem, você tem que ir para outras articulações superiores, né? E no caso, a próxima ali vai ser a articulação subtalar e a articulação talocrural. Então, normalmente esses pés planos rígidos, né? Tem também já um bloqueio de subtalar, então você vai ficar com a talocrural. Então, nesse caso, você tem que subir toda a borda, e os tênis podem ser eficientes nesse caso. Entendi. Então, eu não acho que é para descartar, não. Tipo, Tá. Tênis vai prevenir lesão, essas coisas, com certeza não. Mas eu não descarto tênis pronado. Eu gosto de prescrever em alguns casos, sim. Acho que vale a pena. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, da Taveira. Litaveira. As palmilhas proprioceptivas com botões de cobre. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. As palmilhas do estudo do Bricot ainda são usadas? Olha, eu não uso, tá? Eu não uso e não acho que elas fazem sentido, tá? Mas aí é uma opinião minha, do André. E aquele botão magnético, ele não emite nada. Então, assim, ele é só uma peça mecânica no final das contas, né? Se você testar, colocar aquele botão no laboratório, nós já fizemos isso, ele não emite nada, absolutamente nada, tá? Já peguei, inclusive, o botão mesmo original, que era vendido antigamente, não sei se ele é vendido ainda, mas a gente já testou em laboratório, ele não emite nada, tá? Ah, André, você tem aí o pau para mostrar? Não, não tenho. Nós fizemos um estudo, né, dentro de um laboratório de bioengenharia, para ver, né, se funcionava ou não, e a gente não viu absolutamente nada. Não foi um estudo documentado, não foi laudado, né, então eu não posso cravar aqui, porque quando você crava, você tem que ter uma prova, né? Mas se você for pensar assim, a posição que ele fica ali, ele nem toca o arco, né? Enfim, na minha opinião, aquele tipo de palmilha não faz sentido. Não faz sentido. Uma coisa que eu estava pensando aqui, né, André? A dor lombar é uma disfunção extremamente complexa, né? Mega multifatorial. E ouvindo você falar, a palmilha, né, ou as palmilhas também são complexas e tem diferentes tipos, diferentes meios. Então, você juntar duas coisas complexas e fazer isso casar, realmente não é muito fácil. Difícil. Né? Exato. Não é fácil. Isso. Não é fácil. Só que é aquilo lá que eu falo, né, Murilo, tem como dizer que não funciona, cravar não funciona. O que a gente pode cravar que não funciona é palmilhas que mantêm o pé e a subtalar em posição neutra não são eficientes para dor lombar. Isso pode cravar. O que também não faz sentido você querer, por exemplo, é igual o lance da postura, que está cada vez mais caindo, né? Então, se para a coluna não tem uma postura ideal, por que o pé vai ter, né? Então, realmente, na minha opinião, investir em pesquisa desse sentido não tem, né? Não vale mais a pena, não vale mais a pena. Já está cravado. Então, na minha cabeça, né, pessoas com dor lombar, não adianta prescrever palmilhas, tipo as ortopédicas que são vendidas no Brasil, por exemplo, elas são moldadas em neutro. Que eu acho que elas servem para várias outras coisas, tá? Não estou falando que elas não servem para nada, não. Pelo contrário, eu prescrevo, eu faço para diversas outras condições. Mas para essa, particularmente, ela não vai adiantar nada. É bem o que você falou, se a postura da coluna não vai interferir na dor lombar, você imagina a postura do pé, né? Então, realmente não. Mas agora, dá para dizer que os outros tipos não funcionam? A gente não pode afirmar. Né? Então, porque não existe nada que comprove isso, ou que diga que sim ou que não. Nós temos esses dois estudos que parecem mostrar um norte, e me parece, o Marcelo Cardoso, que é um amigão meu lá do Rio Grande do Norte, né, que foi até parceiro nesse estudo do chinelo, ele me contou que tem um Helder, eu acho, que está fazendo uma pesquisa sobre dor lombar e palmilhas e tal, e me parece que os resultados são promissores, mas a gente não sabe, né? Então, enquanto não publicar, não dá para saber. Mas eu acho que a gente pode testar ainda em outras condições, sabe, Murilo? Porque senão, cara, puta, ficar falando que funciona ou que não funciona, entendeu? Complicado, né? Então, resumindo, em relação às evidências da palmilha e dor lombar, é inconclusivo. Algumas falam que sim, outras falam que não. Tá. O que a gente pode cravar é que palmilha com posição neutra não funciona. Agora, os outros tipos a gente ainda não sabe, né? Boa, show. Trazendo um pouco para a prática clínica, André. Então, a gente sabe disso das evidências. No teu consultório, aí tu recebeu um paciente com dor lombar que veio procurando a palmilha por algum motivo. Como que tu investiga? Quais são os sinais, os sintomas, enfim, a apresentação clínica do paciente que te faz suspeitar de que o pé pode estar tendo alguma influência, que talvez, pode ser que a palmilha para esse paciente com dor lombar seja interessante. Como é que tu filtra isso na tua prática? Cara, o que eu faço? Eu normalmente vou por essa relação da dor com os sintomas, né? Então eu pergunto sempre isso, né? Cara, ficar em pé dói, te incomoda, né? Não, tal, como é que é? E vou pelo sintoma. Se ele disser que trabalha muito tempo em pé e tal,
eu vou por essa linha da diferença de membros. Tem, não tem, se eu coloco o cálcio, faço um teste primeiro, veja se o cálcio alivia. Mas o primeiro passo, então, o cara tem que ter dor em pé. Se ele não tem, já dá para excluir, digamos assim. Sim, já dá para excluir. Tá. Então, eu vou nesse... a dor começa ou piora quando fica muito tempo em pé, ou quando tem atividade de locomoção, né? Se sim, eu posso pensar nisso. Se não, eu já excluo automaticamente. Tá, né? show. E, em alguns casos, o que eu faço? Eu tento colocar uma bandagem rígida, né, para manutenção de arco e tal. Eu tento usar a bandagem para fazer esse reposicionamento e peço para usar por 48 horas, para ver se melhora. Se melhorar, aí eu começo a pensar na palmilha também. Tá? Legal. Ou quando não, se eu acho que tem relação com a dismetria, eu faço o cálcio, coloco embaixo da palmilha dele e peço para ir usando e vou fazendo o controle à distância, né? Fazendo o controle remoto. Como é que ele tá e tal. Se dá certo, se ele vê que funciona e tal, aí eu faço uma palmilha em definitivo para ele. Então, meio que eu vou fazendo a exclusão mesmo, critérios de exclusão, pelos sintomas, e depois eu faço tentativa e erro. Eu coloco, né? Obviamente eu não cobro por esse cálcio ou por essa bandagem, porque está dentro do valor da minha avaliação. E aí acabo vendo se vale a pena ou não. Entende? Então, Faz sentido. Eu acabo usando. Tá, show. E eu particularmente gosto, assim, para esses casos específicos eu gosto de usar. Sim. E faz sentido, porque eu acho que o filtro mínimo é esse. Se o cara não tem dor em pé, não tem dor para se movimentar, não tem porquê, né? Deixa a perna curta lá, enfim, né? Não estressa. Tá. Lógico. Tem mais duas perguntas aqui. Que tipo de palmilhas você indicaria para o fisioterapeuta que trabalhava com as palmilhas do Bricô? Murilo, eu acho que tem... Acho que tem uma aqui antes, cara, se você quiser... do Murilo. Tá. Existe alguma evidência mostrando, por exemplo, melhora álgica com algum tipo de palmilha para articulação do joelho? Tem. Tem sim. Para quadril, não. Que eu lembre, não. Mas para joelho tem. Tem um estudo, inclusive, que é brasileiro, né, do pessoal da UFMG, que a autora principal é a Yara Braga, né, que é uma física de BH, orientado pelo professor Renan Rezende, que é um craque também, cara. Ele pesquisa muito sobre dismetria de membros. É um rapaz novo, cara, mas, pô, brilhante o Renan. E eles mediram para pessoas que tinham hiperpronação e dor anterior no joelho, né? Então, eles queriam testar doses, né? Eles queriam testar efeito de dose e resposta, que é uma tendência, realmente, hoje em dia nos estudos, né? A testar doses de palmilha. E eles viram que palmilhas com elevação medial, elevação da borda, né, inteira, né? De 7 graus, apresentaram melhores resultados em relação ao controle da dor e aumento da função, do que outros níveis, tipo 5 milímetros, 6 milímetros e tal, né? Então, existem outros estudos para dor anterior no joelho, alguns para artrose, só que a artrose é a mesma coisa que a dor lombar. Antigamente era testado só um tipo de palmilha, que era a palmilha com elevação da borda lateral, e depois agora eles estão testando outras palmilhas que parecem ser melhores para isso. Mas para quadril, cara, eu juro que eu não lembro. Eu cheguei a conversar até com a Amira uma vez sobre isso, e a gente estava falando realmente sobre isso, né, que parece que o efeito delas no quadril, o que a gente tem, por exemplo, para quadril, é para criança com intuit gait. Então, para crianças com máxima rotação interna, né? Para isso a gente tem, usando um tipo de palmilha que chama Guide Plight, que é um tipo de palmilha bem específico, né? Palmilha funcional. Tem para esse tipo de criança, agora, para outras lesões, não me lembro agora de cabeça, acredito que não, tá? Acredito que não. E em relação a quem trabalhava com as palmilhas do Bricô e agora não está mais fechando a ideia, enfim, o que tu recomenda? Que tipo de linha seguir, estudar? Cara, eu falo que... aí sim, gostei, ótimo, vamos embora. Né? Aliás, o curso agora tá legal, cara. A gente fez uma variação dele, agora tá sensacional. É o curso que eu queria fazer, sabe? Legal, então, sei. Ficou legal. Então, assim, cara, pra onde começar? Eu acho que começar a consumir ciência mesmo, né? Quando a gente pega e começa a olhar os artigos de palmilha, existem algumas coisas que a gente tem que olhar neles. E a primeira coisa é ver a metodologia, né, o que foi testado, quais são os desfechos e o tipo de palmilha que foi usado naquele estudo. Entende? Porque eles colocam foto, na grande maioria dos estudos eles colocam foto da palmilha que foi feita. Então, olha qual foi o tipo de palmilha testada e vai atrás dela, né? Como que ela é feita, para que ela serve, qual que é a fundamentação, né, para aplicação desse tipo de palmilha. Foi assim que eu comecei a ampliar o meu horizonte em relação à palmilha. Olhava no estudo, isso aqui mostrou ser bom, pô, não conheço, vou atrás, entendeu? Aí comprava uns livros na Amazon lá de palmilha e tal, que eu achava,
ia lendo o capítulo que tinha e tal. E é legal, porque no Brasil, Murilo, tem de palmilha, assim, livro bom, tem o do Nelson Astur, né, que é o livro de palmilhas e calçados, que é o livro que a Associação do Pé e Tornozelo, né, os médicos, eles recebem esse livro, né, e tal. E esse ano vai ter a reedição dele, né, vai ter a atualização, e eu escrevi um capítulo desse livro dele esse ano. Legal. De Palmilhas no Esporte. Então, é um livro bom, sabe, de muita gente boa escrevendo capítulo lá. Eu escrevi com a Ana Paula, uma médica que é da Santa Casa de São Paulo, que é top também. E então, assim, tem muita coisa legal nesse livro. Só que ele é o único do Brasil, né? Então é difícil você ter o livro do Guto, né, do Gutenberg, um amigo meu, que fala sobre podopostrologia, acho que é o único do mercado que fala sobre isso, inclusive. Mas entende, assim, a literatura em livros, né, ela é muito restrita. Então, pega nos artigos, né? Pega nos artigos e vai embora. Tem que garimpar. Tem mais uma pergunta aqui da Clínica Lombardi. Se o paciente tem dor lombar na posição em pé, mas não tem discrepância de membros, faria a palmilha? É a mesma pergunta em cima e embaixo. E aí? Acho que só por isso falta dados aí, né? Falta dados, por conta disso, né? Daí a gente tem que avaliar uma série de outras coisas, né? Pode ser tanta coisa, né? Outro pode. Eu olharia, eu iria por critério, sabe? Então, tem algum fator psicossocial importante? Não tem? Fraqueza, desconforto, né? Tipo de calçado utilizado, enfim, tempo de trabalho sem pausa, né? Porque é importante nesse tipo de trabalho os sistemas de pausa. Eu tentaria olhar para outras coisas. Se não sobrou nada, vamos tentar para ver o que dá. Entende? Mas assim, eu acho assim, eu acho que eu não colocaria, não. Mas assim, pensando hoje na minha clínica, assim, o que eu faço hoje, tá? Pode ser que eu não colocaria, não. Talvez eu tentasse outras coisas. Manipular, tentar um pouquinho de exercício de fortalecimento, ver como é que ele responde, orientar em relação a algumas medidas ergonômicas. Provavelmente eu iria por essa linha. Entendi. Acho que isso é legal, né, André? Porque ouvindo um cara que trabalha com palmilha, que dá curso de palmilha, que prescreve palmilha, talvez eu não colocaria, né? Porque a gente às vezes tem a ideia de fazer um curso de palmilha, ou quando a gente aprende uma coisa nova, que é sair distribuindo isso para todo mundo, né? Mas isso vale para tudo, e principalmente na dor lombar, né, cara? Não faz sentido nenhum, né? Não faz. E, cara, e aquele negócio, né? Aspirina. Aspirina é um dos remédios mais vendidos no mundo, ainda hoje, né? Aspirina é boa, mas é boa para tudo? Sim. Não. Entende? Tipo, não é. Sim. E só por quando eu disse ela deixou de ser boa? Né? Tipo, não, ela só não é boa para tudo, né? E nem precisa ser, nem tem como ser. Então é o que eu falo, um recurso para ele ser bom, ele tem que ser bem prescrito, né? Então se você vai colocando para todo mundo, meio que perde o sentido de fazer aquilo, né? E cara, de verdade, tem tanta coisa assim que a palmilha funciona, que ela é boa, que ela, sabe? Porque não precisa prescrever para tudo, né? Existem várias condições que ela é fantástica, os resultados são incríveis, entendeu? Incríveis mesmo. Só que não é para tudo. Então, para dor lombar, eu vejo que existe uma possibilidade de usar para um grupo restrito de pessoas, tá? Mas vai funcionar para todas? Definitivamente não. Definitivamente não. Entende? Assim, não vai. Mas eu acho que é uma possibilidade, é uma coisa que a gente tem que pensar, e quem quiser pesquisar sobre isso, eu acho que é um campo enorme, né? Tem um oceano aí de pesquisa sobre isso, porque realmente a resposta não está fechada. O que a gente tem hoje é palmilha para deixar o pé em posição neutra, não funciona. Show. Porém, palmilha para quem tem dor lombar, discrepância de membros, parece ser boa. Talvez. Então, entende? Então, assim, tem muita coisa para pesquisar, e quem quiser pesquisar sobre isso, né, cara, mas legal. Eu acho que a ciência, aí tá a beleza do negócio, né, cara? Porque não é uma coisa linear, né? Então, eu até estava vendo ontem uma live do... meu Deus, esqueci o nome dele lá do Rio de Janeiro, professor da UFRJ. O Nemesiati? Não. O Ney é da Uniswan. Tá. O Felipe Reis? O Felipe Reis, esse. Tava vendo uma live dele ontem, cara, e ele tava falando sobre o raciocínio científico, tava citando aí o estudo do Covid do francês lá, da cloroquina. Cara, e ele falou uma coisa muito interessante, que o nosso cérebro ele tem uma tendência a raciocinar de maneira linear, né? Então, achar causa e efeito. Então, sei lá, o cara tem perna curta e dor lombar, eu já quero dizer que uma coisa causa a outra, né? Mas em sistemas complexos não existe linearidade, né, cara? Então, essa coisa de causa e efeito nem sempre é assim, né? E, de novo, nós estamos falando de dois sistemas muito complexos, que é a dor lombar, que é o controle motor, que é a palmilha. Então, realmente, acho que
refinar isso e pesquisar isso com o tempo, né, cara? Enfim, ir investigando aos poucos e estar sempre aberto à Bom, hipótese nula, né? Que talvez vai existir. não Então, funciona. show, Eu acho show. que tem que olhar sem esse viés, né? O que eu falo pro pessoal, às vezes o pessoal fala, mas pô, você viu aquele artigo, falou que é ruim e tal. Eu falei, pô, que bom. Assim, entendeu? Que bom, porque se mais algum outro artigo começar a mostrar que é ruim, pô, vamos parar de usar para aquilo Sim. lá. E que não quer dizer que Entendeu? não serve para o resto, né? Para aquilo lá, É, aquela palmilha, né? entende? É lógico. Resultado ruim de pesquisa é bom. Não é ruim. Claro, claro, Entende? exato, exato. É bom. Show, Então, eu não show. vejo muito. Eu sou bem tranquilo em relação a isso Sim. aí. André, nós temos 3 minutos aí. Boa. Quer dar um recado final aí para a galera, para o Instagram não derrubar nós aí? O que tu Claro, indica para claro. quem quer estudar palmilha, enfim, dar uma fechada aí Vamos no lá. assunto? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Ter vindo na página. A página tá bacana pra caramba. Eu tava Ah, estou olhando as acompanhando, cara. postagens, Legal, né? legal. Os convidados, super legal. E o que eu falo, sempre que eu falo nas lives, né? Eu acho que a gente tem que estudar, cara. Assim, porque as pessoas sempre falam assim, pô, eu tô sem tempo, não tenho grana agora, tal. Mas essas são, assim, autossabotagens, né? Porque agora tá todo mundo em casa, né? Com tempo de sobra. Tem muito conteúdo legal na internet, caras incríveis fazendo live o tempo todo, né? Então, quer dizer, você tem tempo e não precisa pagar nada, né? Então tem que ter vontade, porque uma vez eu escutei isso de uma colega, né, numa cerimônia de graduação, e ela falou um negócio que me tocou muito, cara, que ela fala assim, que estudar é uma questão de respeito com o próximo, né? Então, cara, se você atende as pessoas, se você tá ali, né, as pessoas estão confiando em você, você tem que estudar, você tem que se dedicar para elas e por elas, né? E agora é o momento. Se você reclama que não tem tempo, não tem dinheiro, essa é a hora, né? Você ainda tem aí pelo menos mais uns 30 dias pela frente para estudar bastante. Legal, legal, show. André, obrigado, cara, obrigado mesmo. Acho que foi bem Valeu. legal. Como eu falei, essa coerência que tu traz é sempre muito válida no assunto, né, complexo. Obrigado. Vamos marcar mais, vamos conversar mais. Brigadão. Combinado. E reforço o que tu Legal. falou, né, cara? Palmilha ficou claro que tem que estudar, não vai estar numa receita de bolo, né? Show? Não, não vai estar. Infelizmente não. Galera, temos 30 segundos aí. Brigadão pela presença de todo mundo. A gente se vê na próxima aí. Valeu. Valeu, Abraço, Murilo. André. Valeu. Até. Vai ficar salvo aí, viu? Tem gente que perdeu, a live vai ficar salvo. Um abraço. Valeu.